Boa noite a todos. Eu me chamo Marina Alves, sou professora de matemática. Infelizmente, a gente ainda não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar aí junto na escola. Eu estou fazendo um videozinho da primeira matéria do PET, que é sobre conjuntos numéricos, é o PET 1 da semana 1. O conteúdo é conjuntos numéricos. Então, a gente vai abordar números naturais, inteiros e racionais. Primeiro conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, certo? Então, eu tenho aqui, quem são os elementos desse conjunto? São todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. E também o zero. O que quer dizer essa reticência aqui, esses três pontinhos? Quer dizer que o conjunto continua infinitamente, que é o nosso caso, né? Então, conjunto dos números naturais, N, os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Esse é o primeiro conjunto. Segundo conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z. Quem são os elementos desse conjunto? São os números naturais, que são os positivos, o zero, e também os números negativos. Da mesma forma que os positivos vão ao infinito, os negativos também. Então, o conjunto dos números inteiros são os números positivos e os números negativos, ok? Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Quem são os elementos desse conjunto? São todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Por exemplo, aqui, menos 3 sobre 5 é um número racional? É, porque ele é uma fração já, né? Aqui eu coloquei outra forma de escrevê-lo com os dois pontinhos, mas são iguais. Outros números que pertencem ao conjunto dos números racionais são as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São aqueles números decimais que depois da vírgula ele se repete infinitamente, que é o caso aqui do 0,666 infinito. Ah, tá, mas aqui não é uma fração, mas eu posso escrever a dízima periódica na forma de fração. No caso aqui dessa dízima 0,66, eu posso escrever como 6 dividido por 9, ok? Outro exemplo de número racional são os números decimais exatos. Por exemplo, aqui é só um exemplo, 0,1. Eu posso escrevê-lo na forma de fração? Posso, 1 sobre 10. Se eu pegar 1 e dividir por 10, eu tenho 0,1. Então, 0,1 é um número racional, ok? No segundo momento, a gente vai ver sobre regras de sinais. Na verdade, relembrar, né? Quando eu tenho a soma e subtração de números agora com o mesmo sinal. Por exemplo, mais 2 mais 3, tem o mesmo sinal. Eu vou repetir o sinal e vou somar os números, 2 mais 3, 5. Por exemplo, aqui, menos 3 menos 5, eu tenho sinais iguais. Eu tenho uma soma aqui, né? Numa subtração. Então, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Sinais iguais, vou repetir o sinal e somar os números. 3 mais 5, 8. Então, menos 3 menos 5, menos 8. Lembrando que aqui não é uma multiplicação, nem é uma divisão, ok? Agora eu tenho números com sinais diferentes. Como é que eu vou somar e subtrair esses números? Vou colocar, primeiro, exemplo, menos 5 mais 3. Qual é o sinal do maior número? Qual é o maior número? 5. Qual é o sinal dele? Menos. Então, vai ser menos o meu resultado. E vou subtrair. 5 menos 3, 2. Ok? Aqui, no outro exemplo, menos 4 mais 6. Sinais diferentes. Vou repetir o sinal do maior. Ah, por que mais? Porque 6 é maior do que 4, então vai ficar mais. E vou fazer 6 menos 4, 2. Então, sinais iguais, somo e repito o sinal. Sinais diferentes, subtraio os números e coloco o sinal do maior número.
Na multiplicação e na divisão. Por exemplo, quando eu tem duas situações, né? Na primeira situação, são os números com o mesmo sinal. Então, vamos lá. Vou multiplicar números com o mesmo sinal. Por exemplo, menos 4 vezes menos 5. Quando eu tenho a multiplicação ou a divisão de sinais iguais, sempre vai ser positivo. Sempre. Então, eu tenho menos 4 vezes menos 5. É o mesmo sinal. Então, vai ser positivo. 4 vezes 5, 20. Mais 6 vezes mais 2, sinais iguais, vai ser positivo. 6 vezes 2, 12. Aqui, a mesma coisa na divisão. Divisão de sinais iguais. Menos 10 dividido por menos 2. Vai ser mais o resultado e vou dividir. 10 dividido por 2, 5. Mais 4 dividido por mais 2. Sinais iguais na divisão. Vai ser positivo. 4 dividido por 2, 2. Agora, a gente tem aqui situações, a outra situação, com os números, com sinais diferentes para multiplicação e para divisão. Então, eu tenho aqui, ó, menos 6 vezes mais 2. Os sinais de divisão, os sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado sempre vai ser negativo. Então, eu tenho menos 6 mais 2, então vai ser negativo. 6 vezes 2 aqui é 12, tá, gente? Desculpa aqui. Agora aqui, menos 12 dividido por mais 3. Sinais diferentes, meu resultado vai ser negativo. 12 dividido por 4, por 3, 4. Ok? É isso, gente. Essa é a primeira parte. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço a todos.